Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Sistema de Gestão Ambiental, a ISO 14001, na versão 2015. E vamos falar um pouquinho sobre o item que trata de apoio, que é o item 7 da norma. Então, para que vocês possam acompanhar, eu gostaria que vocês abrissem a norma ISO 14001 e também, junto com essa videoaula, eu enviei dois arquivos, um chamado Lista Mestra Modelo e o outro se chama Plano de Comunicação Modelo. Eu gostaria que vocês deixassem esses dois arquivos aí abertos em stand-by, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, que são formas de como nós podemos aplicar os requisitos da 14001 dentro da empresa que vocês escolheram para implantação durante o curso. Falando um pouquinho sobre o item 7.4, é o item que trata sobre comunicação. E a comunicação, ela é tão importante que dentro da norma ela ganhou um requisito específico. Então, o item 7.4, ele vai tratar sobre como a organização vai estabelecer, implementar e manter os processos que são necessários para as comunicações, tanto internas quanto externas dentro do sistema de gestão. Basicamente, o que é isso? A gente precisa dizer o que, quando, com quem e como nós vamos comunicar as informações que são pertinentes dentro do sistema de gestão ambiental. Importante, né, a gente dizer que a norma, ela não diz como fazer, ela diz o que fazer. Uma prática muito comum dentro das empresas é estabelecer um plano de comunicação, que é uma questão importante, né? Por quê? É através dele que eu vou atender esse requisito da norma, onde eu vou estabelecer exatamente quem eu vou comunicar, quando que tem que ser feita essa comunicação, como ela vai ser feita, o que vai ser comunicado. Então, tudo isso já vai estar previsto dentro do meu plano de comunicação. Tem empresas que chamam de roteiro de comunicação, a nomenclatura pode mudar, mas o objetivo é o mesmo. É nós conseguirmos identificar como essa empresa se comunica com as suas partes interessadas, tanto internas quanto externas. E isso é importante porque nós podemos, né, reter essa informação que está sendo comunicada, e a gente sabe que em muitos itens da norma ela pede que isso seja mantido como informação documentada. Então eu preciso registrar isso de alguma forma em algum meio. E justamente nesse item 7.4, que trata sobre comunicação, a norma pede que a organização deve reter informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos manter as nossas comunicações, tanto com as nossas partes interessadas internas quanto externas, como informação documentada. Ou seja, eu preciso registrar isso de alguma forma, volto a frisar, em algum meio. Eu não posso deixar de levar em consideração os requisitos legais. Por quê? Porque tem muitos comunicados que são feitos, muitos documentos que são gerados, que comunicam alguma informação a alguma parte interessada da empresa, que são requisitos legais. Por exemplo, os órgãos públicos, quando eu falo das licenças, tudo isso são documentos, né? Outorgas, tudo isso são documentos que a organização está se comunicando com uma parte interessada, que são os órgãos públicos, por exemplo, e ela precisa levar isso em consideração, porque isso está também contemplado em requisito legal, né? Eu não posso abrir uma empresa, dependendo aí do seu ramo, sem uma licença. Então, isso é um documento, é uma forma como o órgão público se comunica com a organização, e para isso
tem requisito legal. É importante a gente observar essa questão. Então, a norma deixa claro que a comunicação ela tem que ser mantida como informação documentada. Aqui a gente colocou um exemplo de plano de comunicação, aonde a gente vai cumprir exatamente aqueles requisitos que estão dentro do item 7.4.1 da ISO 14001. Sobre o que comunicar, quando vai ser comunicado, com quem nós vamos nos comunicar, como comunicar e quem que comunica. Então aqui eu coloquei um exemplo. Nós sabemos que a política é um dos requisitos normativos da 14001, e aí eu coloquei um exemplo da divulgação para contribuição com as opiniões da primeira minuta da política ambiental. Então aquela primeira minuta que foi criada, agora ela vai para sugestões de todas as partes interessadas ali, nesse caso, dos funcionários em geral. Então, quando comunicar? Então tem uma data, um período que isso vai ser comunicado, né? Com quem se comunicar? A gente vai se comunicar com os funcionários em geral. Como comunicar? A gente vai usar como meio de comunicação a intranet da empresa, os quadros de aviso e os DDS, os diálogos diários de segurança. A gente vai falar sobre isso, sobre a minuta da política nos diálogos. Quem que vai comunicar? Nesse caso, foi designada a Marina, que é uma funcionária fictícia dessa empresa aqui, que trabalha no departamento de meio ambiente. Então, essa é uma questão importante. Eu preciso deixar claro, né? Todos esses requisitos. Se a gente for observar, isso está dentro lá do item 7.4.1 da ISO 14001. Bom, mas a gente sabe que para comunicar, aqui está detalhado como que isso será feito, né? Como, quem, com quem que eu vou me comunicar, quando, sobre o que. Mas isso tem algumas etapas. E para isso a gente vai destrinchar esse plano de comunicação em atividades e quando essas atividades vão acontecer. Então, por exemplo, para a política, comunicar na reunião com os líderes, porque aí eles já vão fazer essa ponte com os demais funcionários. Então, tem um prazo para isso e um responsável. Divulgar os postos onde ficam as urnas, porque essa empresa que ela resolveu colocar urnas em setores específicos para que os funcionários possam dar as suas sugestões. Isso também tem um período, uma data inicial e uma data final que vai acontecer e um responsável. Explicar a minuta nos DDS, já que eu disse no slide anterior, né, que eu vou usar os DDS como uma forma de me comunicar. Então aqui eu estou colocando, tem um período também que a gente vai fazer isso. E quem é responsável? Compilar os resultados das sugestões e elaborar relatório para reunião. Também tem um período para essa pessoa poder fazer isso, data inicial e data final, e está designado quem irá fazer. E por fim, uma reunião para elaboração da versão final da política ambiental. Então, nesse caso, também tem uma data inicial e uma data final e um responsável de quem vai conduzir essa reunião, tá? Então, esse é um modelinho simples, mas bem efetivo de plano de comunicação que nós podemos aplicar. Mas a gente sabe, eu acabei de falar com vocês, que a comunicação ela pode ser interna ou externa. Vamos verificar então esses requisitos, né? Quando eu falo de comunicação interna, eu estou falando no item 7.4.2 da norma, que vai tratar sobre isso. E a empresa, ela deve comunicar internamente as informações que são pertinentes ao sistema de gestão ambiental, entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo se houver alguma mudança conforme for apropriado. E também tem que assegurar que esse processo de comunicação, ele possibilite que qualquer pessoa, né, sob o controle da organização, possa contribuir para a melhoria contínua. Existem várias formas para que nós possamos aplicar a comunicação interna e fazer com que ela aconteça de forma efetiva.
Veículos de comunicação interna dentro de uma empresa podem ser os mais diversos possíveis. Posso fazer mural, e-mail, que é uma ferramenta muito usada, TV. Muitas empresas têm, por exemplo, na sua área de lazer, né, para as que possuem, tem lá uma televisão e lá eles costumam passar informações, recados, né, que querem comunicar às pessoas que frequentam aquele local. Posso ter o wallpaper, que são aquela proteção de fundo, né? Pano de fundo ali da área de trabalho nos nossos computadores. Quando a gente liga, ele já aparece, já chama a atenção do usuário. A própria intranet da empresa, né, também pode ser usada como um meio de comunicação interna, porque todos os funcionários acessam, né? O Pillar Office, que são aqueles informativos, também é uma ferramenta que pode ser utilizada. Encontros gerenciais, enfim, né? Cada empresa vai estabelecer, de acordo com a sua realidade, com o seu contexto, qual a melhor forma para se comunicar. De repente, lá na minha empresa, a forma que a gente achou mais efetiva para nos comunicar com os funcionários é através da nossa intranet e usando wallpapers, porque todos conseguem acessar. Mas eu também preciso pensar que a comunicação, ela tem que realmente alcançar a todas as partes interessadas. Então, todos, por exemplo, os meus funcionários. E eu preciso pensar no seguinte: será que todos os meus funcionários têm acesso ao computador ou não? Eu tenho pessoal operacional que não tem acesso ao computador. Esse pessoal não tem acesso a computador, mas eles veem o mural da empresa. Ok. Então, eu vou pensar em formas de comunicação de acordo com o contexto dessa empresa, de acordo com o meio aí em que ela está inserida, né? Essa é uma questão importante que a gente tem que estar observando. E aí, a comunicação interna, ela possibilita a implantação do sistema de gestão ambiental em todos os níveis, já que os colaboradores conhecerão os procedimentos, né? E aí, quando a gente vai fazer isso, né, os métodos que a gente vai usar podem ser os mais diversos possíveis. Eu posso estabelecer uma periodicidade para poder fazer isso, posso fazer em reuniões, informativos, quadros de aviso, ou seja, eu vou usar a ferramenta que dentro do contexto dessa empresa melhor se adequar para fazer a minha comunicação interna. Então, quando eu falo de partes interessadas internas, eu estou falando, por exemplo, né, dos meus funcionários, daquelas pessoas que estão dentro da organização, né, ou sob o controle aí dessa organização de forma interna. Mas, além disso, nós também falamos que eu tenho a comunicação externa. Quem seriam as partes interessadas que eu deveria comunicar que entram na comunicação externa? Por exemplo, clientes, prestadores de serviço, né, fornecedores. Então, quando eu falo nesse pessoal, eu estou falando em comunicação externa, a própria comunidade, né, ao redor dessa empresa. E no item 7.4.3, a norma também deixa claro que a organização deve comunicar externamente as informações que são pertinentes ao seu sistema de gestão ambiental, conforme estabelecido no processo de comunicação que ela mesma criou e também observando os requisitos legais. Bom, uma forma muito usual, né, que as empresas utilizam é o relatório de sustentabilidade, por exemplo, né? O que é o relatório de sustentabilidade? É um relatório que é produzido anualmente pelas empresas, onde lá vão constar quais foram as mitigações que elas fizeram em relação aos seus impactos ambientais, quais foram as novas tecnologias implantadas, como foram os resultados dos indicadores de desempenho dessa empresa. E esse relatório, ele é aberto. Geralmente fica, por exemplo, no site da empresa, aonde ela consegue
todas as pessoas, os seus fornecedores, né? Os seus clientes possam acessar o seu relatório de sustentabilidade. Mas também eu tenho outras formas de comunicação externa. Por exemplo, vou contratar uma empresa para me prestar serviço de limpeza de ar-condicionado dos nossos ambientes administrativos. Essa empresa, ela precisa saber como ela deve se portar diante do meu SGA dentro das minhas instalações, porque ela vai prestar serviço para mim por um determinado período. Então, é muito comum a gente mandar um escopo aonde eu vou contemplar os requisitos do sistema de gestão ambiental para que essa empresa, no momento em que ela venha me prestar serviço, ela já saiba como proceder. Então, lá eu vou contemplar, por exemplo, que ela tem que seguir as regras de coleta seletiva, descarte de resíduos. Então, de acordo, obviamente, com os aspectos e impactos que eu tenho, né, dentro da minha organização, mas também levando em consideração aquilo que a própria empresa pode trazer para dentro da minha organização, dependendo do tipo de trabalho que ela for realizar. Um outro exemplo que a gente também pode falar em relação à questão da comunicação externa é o ruído de vizinhança. A gente sabe que nós temos empresas que estão localizadas muito próximas da área urbana ou mesmo dentro da área urbana, e dependendo do seu processo, essa empresa ela vai impactar a sua comunidade no entorno com ruído. Então isso também é importante nós estarmos observando. Nós temos requisitos legais para isso. Por exemplo, a resolução do CONAMA 001, que trata em relação às medições que deverão ser efetuadas de acordo com a NBR 151, que vai tratar de avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto, né, dessa comunidade. A NBR 10152, que trata sobre medição e avaliação de ruídos internos. A NBR 10151, ela foi atualizada agora em 2019, então mais uma questão que é importante nós estarmos observando. E eu também tenho que olhar a legislação municipal. No caso aqui de Taubaté, por exemplo, nós temos a Lei 5.201 de 2016, que trata sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar, do sossego público, no âmbito do município de Taubaté. Então eu preciso observar como que eu vou comunicar se eu receber, por exemplo, né, uma reclamação em relação ao ruído pela vizinhança, né? Se tiver uma reclamação partindo da vizinhança em relação ao ruído que aquela fábrica ou que aquela organização produz. Como que eu vou me comunicar? Com quem eu me comunico? Com o líder da associação de bairro. Quando que a gente se comunica? Durante as reuniões mensais, né? O que é comunicado? Quais são as ações que a empresa tomou, né? Por exemplo, o laudo de ruído de vizinhança, que pode ser realizado por essa empresa para verificar o nível de pressão sonora que está tendo ali durante as atividades. Então, também é uma das situações em que a gente precisa estabelecer uma comunicação efetiva com uma das partes interessadas, e nesse caso é a comunidade no entorno. Então, quando eu falo da comunicação externa, ela vai proporcionar transparência, desde que bem executada, e também vai aumentar a credibilidade no sistema de gestão ambiental junto às minhas partes externas, né? Por exemplo, vizinhos, organismos oficiais e fiscalizadores. Eu posso usar vários métodos, né, para que eu consiga me comunicar de forma assertiva com essas pessoas, né, ou com essas entidades. Por exemplo, visitações, imprensa, relatórios anuais, entrevista coletiva, enfim, a empresa vai estabelecer o seu plano de comunicação de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto, né? De acordo com as partes interessadas que ela tem. Então, essa é uma questão que a gente precisa observar.